Oi, pessoal. Eu estou aqui meio comovido porque é uma homenagem que, sinceramente, eu nunca esperei que poderia acontecer na minha vida. E graças a Deus e graças a vocês, a todos os amigos e admiradores do Zequinha, que aconteceu há 40 anos atrás, digamos assim, como se fosse um trabalho convencional encomendado por uma agência de propaganda, e que na época teve suas implicações, digamos, técnicas que são diferentes das de hoje. Na época eu tinha que desenhar isso numa face do papel, preto e branco, com a canetinha, e nas costas eu tinha que pintar as cores numa mesa de luz, porque era feito, digamos assim, de uma forma diferente do que hoje. Era feito fotolito, que a turma então imprimia o preto, digamos, separadamente das cores, porque se tivesse feito a figura colorida, por causa da impressão que nunca dava certo, então ia ficar tudo com efeito fantasma, ninguém nem ia conseguir ver a figurinha direito. E então isso foi uma coisa de época, e agora, depois de 40 anos, tivemos a oportunidade de reviver essa figura que, para surpresa nossa, ainda permanecia na memória emotiva das pessoas, o que me deixou muito até encabulado. Mas eu estou muito feliz com isso e muito agradecido. Fala galera, e aí? Meu nome é Marcelo Lopes, eu sou ilustrador e quadrinista aqui na cidade de Curitiba. Eu queria contar para vocês que eu recebi um convite muito legal, cara. Fui convidado para ilustrar uma das figurinhas do álbum do Zequinha, vocês acreditam? Fazer uma releitura com o meu estilo, uma figurinha que ainda, ó, homenageia a Gibiteca de Curitiba. Claro, pô, adorei, né? Muito obrigado pelo convite. Para quem não sabe, o álbum Zequinha e o personagem Zequinha é um personagem marcante aqui na cidade. Desde que eu me conheço por gente, eu conheço a história do Zequinha, das balas Zequinhas, e nos anos 70, 80, eu até fiz coleção de figurinhas do Zequinha. Não tenho esse material mais, né? Infelizmente eu perdi, mas eu me lembro que a gente trocava nota fiscal pelas figurinhas. Então, Nilson Miller trouxe de novo, Nilson Miller desenhou já esse personagem ali no passado e trouxe de novo essa delícia de álbum para a gente colecionar aqui em Curitiba. Ó. Então, poxa, essa figurinha vai fazer parte de um álbum para os colecionadores, né? Então estou muito feliz de ter feito. Queria contar uma historinha rapidinha. Eu cresci no bairro do Santa Quitéria, aqui em Curitiba, ali perto da Vila Isabel, e sempre teve uma lenda urbana ali que eu descobri mais velho, que na verdade era uma lenda mesmo, era uma grande mentira. Era um bairro com casas simples, assim, mas um bairro muito charmoso, típico de Curitiba dos anos 70 e 80. Na frente da minha casa tinha uma pracinha e tal. Atrás da minha casa, na rua de trás, tinha uma casa maravilhosa, gigantesca, que foi construída, era uma casa linda, todo mundo babava naquela casa. E por muito tempo se ouviu umas histórias de que aquela casa era um dos prêmios do Zequinha, porque tinha premiação, né? Quem completava o álbum, tal, concorria, tal. Então a gente sempre chamava aquela casa a Casa do Zequinha, né? Porque era um dos prêmios e todo mundo queria ganhar. Mas é claro que não era um dos prêmios, né? Aquela casa foi construída depois, mais velho, eu acabei descobrindo isso. Mas fica aí a lenda urbana que eu vi, pelo menos o que eu achava na época, que era a Casa do Zequinha, né? É isso, galera, ó, tô muito feliz pelo convite. E viva o Zequinha, viva Nilson Miller, que trouxe esse projeto de novo para Curitiba. Um abraço. Boa noite, meu nome é Antônio Éder, eu sou ilustrador e quadrinista. E a lembrança mais antiga que eu tenho é do álbum do Zequinha do ICMS, da década de 70. Eu me lembro que era muito difícil eu conseguir notas fiscais para trocar pelas figurinhas. E eu tive a oportunidade de tirar num dos pacotinhos a figurinha número 10, que era premiada, que dava direito a um prêmio, alguma coisa. E eu fui com a minha mãe na fila da troca do material, peguei um brinquedinho, etc. E me surpreendeu a quantidade de pessoas que tinham o álbum completo.
E uma outra lembrança que eu tenho muito forte, que se grampeava, né, se fazia um furo em todas as páginas para que o álbum assim marcasse, para a pessoa não repetir novamente, entrar na fila e pegar alguma premiação por causa disso. Mas isso me marcou muito, assim, sabe? Porque eu sempre fui muito colecionador, sou colecionador de álbuns de figurinhas, de quadrinhos, de livros, e essa marcação, assim, para mim foi meio traumática, né? Independente disso, é muito legal ver hoje em dia o Nilson Miller voltando com o Zequinha, e é bacana fazer parte dessa empreitada épica. E aí pessoal, tudo certo? Meu nome é Ariel da Cunha. Eu sou Amanda Barros. Nós participamos da exposição do Zequinha, do álbum de figurinhas do seu Nilson Miller. Fomos convidados para fazer releituras do personagem, né? Eu escolhi fazer uma releitura do Zequinha como o pai de Pet. Então eu desenhei o meu amigo aqui, o Yoda, né? E inventei um gato também, para as pessoas que gostam de gatos, né? Desenhei ele com os dois, foi super divertido, gostei bastante de participar da exposição. Sim, a gente ficou bem feliz de ter convidado. E eu também, quando me perguntaram, a primeira coisa que me veio na cabeça foi: eu vou fazer o Zequinha dançando K-pop. E foi essa ideia que a gente teve. E foi muito bacana de participar, a gente também contente. E é isso, até mais, aproveitem a exposição. Tchau, tchau. Oi, eu sou a Celina, sou ilustradora, sou futura designer. Eu gosto muito de desenhar pin-ups, drag queens, então eu fiz a versão do Zequinha Drag Queen. E eu conheci o Zequinha a partir do meu vô, que é colecionador de álbuns do Zequinha. E é isso, muito, muito feliz por ter participado. Olá, sou o Fulvio Pacheco, sou coordenador da Gibiteca de Curitiba e também sou quadrinista. Eu sou um dos desenhistas que fez a sua releitura do Zequinha, tanto para a exposição na Gibiteca de Curitiba, né, em homenagem ao Nilson Miller, como para o álbum do colecionador, né, que é essa edição especial, né, em homenagem ao Zequinha. Na verdade, quando foi para escolher qual figurinha, qual que era o tema da minha figurinha, né, dentro desse projeto, eu fiquei em dúvida, assim, né, porque eu podia ter feito o Zequinha na Gibiteca, né? Mas acabou que eu deixei para o Marcelo Lopes fazer, que ele também queria. Eu podia também, sei lá, ter feito o Zequinha na militância pelo autismo, que é uma das minhas causas, eu tenho publicação nessa área. Mas acabou que, assim, eu escolhi fazer o Zequinha com a Loira Fantasma de Curitiba. Até por essa questão meio bairrista do Zequinha, né? Do Zequinha, em várias das figurinhas está envolvido com alguma coisa aqui da cidade de Curitiba, e a Loira Fantasma de Curitiba acho que é a lenda mais famosa que a gente tem aqui na cidade, né? E é uma personagem, essa aqui, a minha versão dela, é uma personagem que eu já desenho desde 2007, né? Além dessa revista, eu desenhei ela em outras e tal. Então achei bacana, né, relacionar aqui o Zequinha com a Loira Fantasma de Curitiba. Na verdade é muito legal participar desse projeto. Eu tenho uma questão afetiva com o Zequinha, né? O meu pai, o Nilton Pacheco, é um grande colecionador aqui da cidade, já apareceu até em matérias na TV e tal, falando da coleção dele. E desde pequeno eu sempre tive contato com o Zequinha. Meu pai tem inclusive o álbum lá de 1929, sabe? O primeiro álbum, a primeira versão do Zequinha, mas claro, né, que a questão afetiva sempre foi com aquele de 79, que ficou muito famoso ali ao longo dos anos 90, que é o Zequinha do ICMS, que é justamente o Zequinha desenhado pelo Nilson Miller. Então, nossa, foi muito importante, assim, sabe, ter feito a minha versão do Zequinha. Falou, gente. Olá, tudo bom? Eu sou o Simon, eu sou desenhista, sou urban sketcher, sou curitibano, da turma de 74, e como todo bom curitibano, o Zequinha, para mim, é uma coisa que faz parte do meu imaginário coletivo, assim, de ser um curitibano, né? Quando eu era pequenininho, em 82, eu me lembro que eu completei 2 álbuns do Zequinha, e era uma festa, né? Você tem aquela memória afetiva tão gostosa de colecionar, de abrir o pacotinho,
Na época, se não me engano, a figurinha não era autocolante, a gente tinha que passar cola, tinha aquela coisa bacana do manual, e era tão gostoso, tanta gente tinha. Então a gente cresceu, eu cresci, toda a minha geração, né, tendo o Zequinha como um símbolo curitibano, mas na época era algo comum, né? Hoje em dia, já adulto, é muito bacana da gente saber que o Zequinha é um símbolo curitibano, que representa Curitiba especificamente. E eu fiquei super feliz quando fiquei sabendo do lançamento do novo álbum do Zequinha, do grande Nilson Miller, e eu pensei, não, no primeiro dia eu já fui, já comprei, e tô até fazendo questão de comprar aos poucos, para, sabe, prolongar aquele prazer. Bom, o que eu posso falar a respeito de Zequinha? Zequinha não é um personagem, Zequinha é um conceito. Zequinha é uma variante infinita de possibilidades. Zequinha é o que podia ter sido, o que não foi, o que é. Ele é um multiverso presente num personagem só. Ele faz parte da alma do que é ser curitibano, ele faz parte da alma de quem tem nostalgia, ele faz parte da alma de quem consegue pensar em coisas que vão além. Eu acho muito interessante o poder que esse personagem tem, mesmo não sendo um personagem de fato, sendo, como eu disse, um conceito, uma ideia. Eu acho que o Zequinha tem algo que transcende. E transcende graças ao Nilson Miller, que esse sim é um personagem. É um personagem do meio dos ilustradores e dos quadrinistas de Curitiba. É um personagem importante nas nossas vidas. É alguém que influencia muita gente, mesmo discretamente. É alguém que alimenta sonhos, que incentiva as pessoas a criarem, que fez com o seu Zequinha o que a gente achava impossível, trazer de volta, junto com a nostalgia, também uma grande onda de pessoas se unindo, festejando, brincando, se divertindo com meras figurinhas. Eu acho isso sensacional, tanto na obra do Nilson Miller, quanto no conceito do Zequinha. Então, eu deixo aqui meus parabéns ao Nilson, pela iniciativa, pela vontade, pela perseverança em todos os seus anos de carreira, por fazer algo tão maravilhoso que é esse palhacinho, que é tudo. Olá para todo mundo, meu nome é Álvaro Posselt, sou poeta curitibano. Falar das figurinhas do Zequinha para mim é remontar a minha infância, né? Foi uma época muito marcante. Eu morava na Vila Isabel e na nossa quadra havia muitas crianças, né? Então a gente visitava os comércios locais para pedir nota fiscal. Eu lembro que a gente ia muito a uma sapataria, a uma loja de ferragem, né? E quando a gente saía dessas lojas com as notinhas brancas, né? Que eram troféus para a gente ia depois enfrentar fila lá no portão para trocar as figurinhas, que depois a gente também disputava na bolinha de gude, no jogo de bafo. Então as figurinhas do Zequinha foram muito marcantes para mim. E marcante também foi, né, depois de 40 anos, conhecer o seu Nilson pessoalmente. Foi um momento assim muito especial e eu quero aproveitar a ocasião e mandar um abraço para ele, mandar meus parabéns e desejar aí muita saúde pela passagem dos seus 80 anos. Um abraço para todo mundo. Eu sou Andréia Cedor Schultz, desenhista e professora de arte. As figurinhas que eu mais lembro com carinho no álbum de 79 são as de números 46 no ônibus expresso e 177 na Rua das Flores. Como eu morava em cidade do interior e adorava vir para Curitiba, andar de ônibus expresso e passear na Rua das Flores representava uma certa nostalgia e que não poderiam faltar nas viagens para a capital. Lembro muito bem dos espaços da cidade e, em especial, dos pontos de ônibus. A cobertura chamada de domo era uma espécie de semicírculo transparente de acrílico roxo. No início da década de 80, eu, muito criança ainda, lembro do meu pai chegando em casa com os rolos das notas fiscais e eu ficava imaginando quantos pacotes de figurinhas eu poderia trocar com o valor daquelas notas. Na contracapa do álbum de 79, dizia o seguinte: a cada
1.000 cruzeiros dava direito a um álbum mais a carteirinha de sócio. E também, a cada 1.000 cruzeiros, dava direito a um envelope com 20 figurinhas. Abrir um pacote de figurinhas era mágico, porque achar a figurinha que faltava era motivo de muita felicidade. A experiência de fazer um novo álbum em 2021 trouxe a alegria do passado com a esperança do presente, e acho que, apesar das dificuldades desse momento, aproximou pessoas com assuntos em comum, que é o colecionismo. O retorno do Zequinha nas bancas, passado e presente, se encontram nas paixões da número 10. A paixão representada na serenata e a paixão do primeiro parque, o passeio público. Eu agradeço a Gibiteca, agradeço aos empresários do álbum do Zequinha, agradeço ao seu Nilson, que trouxe novamente o Zequinha e que eu tanto admiro, e agradeço à família Miller pela oportunidade dessa exposição. As figurinhas com os ucranianos e no Parque Tingui, passado e presente, foram criadas pelo seu Nilson Miller. São homenagens ao povo ucraniano. Como forma de agradecimento, criei a figurinha 217, Zequinha com um cossaco. Cossacos estão presentes no folclore ucraniano e representam homens corajosos, hábeis militares e excelentes cavaleiros. Zequinha é Nashi Люди, que em ucraniano quer dizer Zequinha é gente nossa. Olá, meu nome é Luiz Antônio e eu sou colecionador. E dentro de todas as minhas coleções, o que mais me agrada, o que mais me fascina é isso aqui, ó, Zequinha, o álbum do Zequinha de 1979, 1980, que eu tive o prazer de completar. Inclusive, esse é o meu de quando eu era criança. E lembro perfeitamente das trocas de figurinhas no recreio, o jogo de bafo. E a nostalgia perdura pela vida. A gente vai caminhando, caminhando, e de repente, quando chega 2021, a surpresa. Mais Zequinha para a gente recordar. E o que eu tenho a dizer é agradecer ao artista que a gente tem, que é o seu Nilson Miller, parabenizá-lo pelos 80 anos de vida e por sua inspiração em trazer essa renovação do Zequinha para o nosso período agora. Então, um abraço a todos e parabéns, Nilson Miller. Olá, tudo bem? Meu nome é Márcio Roberto Garcia, eu sou autor, ilustrador, professor, e vou falar um pouquinho sobre o trabalho para a exposição do Zequinha. Primeiramente, é uma alegria fazer um trabalho como esse, né? Pegar um material super reconhecido como o Zequinha e poder ilustrar. E depois também é um desafio de representar algo que é visualmente muito reconhecido na cidade, né? Um personagem muito famoso. É um desafio porque nós temos que pensar no personagem e pensar nessa representação, mesmo que ele tentando não ser uma cópia, né, direta daquele desenho, tentando representar ele da sua forma original, como ele é reconhecido, né, não tirando as suas características, mas trazendo um pouco também do nosso próprio traço. Então, para mim, foi muito legal poder mexer com esse personagem, brincar com ele, mas trazer um pouco do meu traço, do meu desenho, do meu estilo para esse personagem. E também é legal, né, foi um desafio fazer o Zequinha, pensando também numa situação diferente que ele esteja fazendo, né? Olha quanto tempo que ele já tem, quantas situações já saíram nas figurinhas, e pensar numa situação nova para o Zequinha, que ainda não tenha sido usada, ou que foi pouco usada, foi bem difícil. Foi pensada do Zequinha jogando bets, que é algo também muito característico aqui da nossa cidade, das crianças principalmente, né? Quem já morou em periferia, morou nos bairros aqui, jogou muito, brincou muito, e tentei relacionar as duas coisas, né? O Zequinha, que é esse personagem, essa figura reconhecida aqui na nossa cidade, com uma brincadeira, né? Muito famosa, muito reconhecida também, que as pessoas gostam muito de utilizar. Então fazer essa união das duas coisas foi um desafio e no final deu tudo certo.
Então é isso. Muito obrigado pelo convite, obrigado ao Fúvio, obrigado à Gibiteca, obrigado ao Nilson Miller e espero que vocês aproveitem. Então, é uma honra muito grande mesmo, poder participar agora ainda aqui, modestamente, desse relançamento, né, de tão icônico, tão clássico, nostálgico personagem paranaense, que é o Zequinha. Especialmente nessa versão criada pelo ilustrador, de mão cheia, aliás, Nilson Miller, criador de tantos personagens bacanas, tão significativos, e que teve esse destaque gigantesco no caso do Zequinha, ilustrando as campanhas de arrecadação, né, de impostos em 1979 e 80, e padronizando esse personagem, praticamente dando inclusive uma personalidade nova para ele. Então eu que sempre colecionei as figurinhas, desde a época da bala, e depois as outras versões lançadas, e principalmente a versão do querido amigo Nilson Miller em 1979, agora é muito gratificante ver toda essa repercussão, esse relançamento com uma força muito grande, um alcance muito grande, diversas gerações colecionando ao mesmo tempo, e ver que as crianças estão tendo esse contato, que está praticamente sendo perdido, né? Estão tendo prazer em colecionar as figurinhas, em que o Zequinha aparece em novas profissões, novas atividades, conhecendo novos lugares. Então isso foi sensacional, esse resgate de um personagem tão clássico, praticamente centenário, né, aqui do Paraná. Então, como eu sempre digo, viva o Zequinha e viva Nilson Miller. Olá, eu sou o Robson Krieger, marchando no estúdio R. Krieger. E primeiro eu quero dizer para vocês que é uma grande honra estar participando desse relançamento do álbum do Zequinha depois de 40 anos. Mas eu quero contar um pouquinho da história para vocês, de como tudo isso aconteceu. Eu tenho um grande amigo chamado João Luiz Teixeira, que é CEO, né, de uma plataforma de vendas pela internet chamada Sunday. E o João estava me perguntando um dia se poderia ter algum artista paranaense que, né, faria uma arara, que é o símbolo do Sunday, uma arara canindé, para dar vida para aquela arara. Eu falei assim, olha, a única pessoa que eu conheço é um artista aqui bastante conhecido, é o mestre dos HQs, né, das histórias em quadrinhos, que se chama Nilson Miller. Eu liguei para o Nilson e falei, Nilson, eu preciso disso, da arara, tal, do desenho. O Nilson me retorna a ligação e fala, a arara está pronta, Robson, venham ver. Peguei o João Luiz e fomos até a casa do Nilson ver a arara. Quando chegamos lá, nos deparamos com o Zequinha. E aquele negócio do amor à primeira vista, né? A lembrança do passado que volta para você em tamanho absurdo. Eu já me lembrei, quando enchi o saco dos meus pais, pai, traga nota fiscal, que eu quero trocar por figurinha. E daí eu falei, João, poderíamos patrocinar o projeto do Zequinha, né? O retorno do Zequinha depois de 40 anos. E assim foi feito. O Nilson, com o Nilson Filho, trabalharam muito por esse projeto, redesenharam, recoloriram todas as figurinhas. Hoje o Zequinha está em profissões atuais. Então o projeto deu tão certo, né? Quando foi para as bancas, foi um rastilho de pólvora. As pessoas adoraram o Zequinha, o reencontro com o Zequinha. Por quê? Porque nós estamos sentindo que existem, desde os avós até como dizem os pais, da minha idade, dos 40 e poucos anos, que estão colecionando o Zequinha e estão apresentando o Zequinha para as novas gerações. Isso está sendo sensacional, né? O Zequinha é um personagem que não vai ter fim, né? É um ícone paranaense que vai ser relembrado por muitas e muitas outras gerações daqui para frente. E as pessoas vão lembrar como eu lembro na minha infância fazendo o álbum do Zequinha. Isso é sensacional. Eu quero agradecer novamente ao Nilson Miller, esse grande artista paranaense, que está sempre ao nosso lado aqui na galeria, sempre nos ajudando, nos prestigiando. Eu quero agradecer ao Nilson Miller Filho por todo o trabalho em conjunto com o pai. Eu quero agradecer ao João Luiz Teixeira e à plataforma, a Sunday, por ter me presenteado com a participação nesse projeto. Um grande abraço a todos e viva o Zequinha! Olá,
Meu nome é Daniel Maurício, nasci em Jaguariaíva, no interior do Paraná, mas sou também curitibano de coração, pois já resido aqui há mais de 33 anos. Quero dizer que me sinto extremamente feliz e honrado por poder participar dessa lindíssima homenagem que a Gibiteca de Curitiba, na pessoa do Fulvio Pacheco, está promovendo para o nosso querido Nilson Miller, que no dia 26 de junho completou 80 anos de puro talento. Hoje é impossível falar de Nilson Miller sem de imediato associar ao grande personagem Zequinha, que coloriu a infância de tantas gerações. E como era gostoso e divertido trocar as notas fiscais de venda de produtos pelas figurinhas do Zequinha. As figurinhas repetidas a gente trocava com os colegas jogando bafo. Era uma diversão só. Zequinha é o famoso palhaço que brincando nos ensinava sobre os mais variados temas como profissões, cultura, geografia, história, arte, saúde, higiene, esporte, entre tantos outros temas. E depois de passados 40 anos, ver o relançamento do álbum do Zequinha foi como rever uma paixão antiga. Dessa forma, me sinto um privilegiado em não só poder colecionar o novo álbum do Zequinha, como também de ir à caça das figurinhas e poder rever com tantos colecionadores algumas memórias e também dividir a alegria com eles, amenizando um pouco a dor deste período que passamos de pandemia. Eu escrevi uma quadrinha para homenagear o Nilson Miller e também ao Zequinha. Se o Rio tem o Zé Carioca, o Paraná tem o Zequinha, e esses Zés tão patriotas fazem a festa nas banquinhas. A Gralha Azul planta o pinhão, o Zequinha planta alegria. São bichos do Paraná que nos inspiram no dia a dia. Viva o Zequinha! Viva o Nilson Miller! Obrigado e grande sucesso a todos!